Sejam muito bem-vindos a mais um Propósito Cast, entrevistando pessoas comuns com histórias extraordinárias. Vai testar os mic pra ver se tá perto, tá muito, tá ruim. Já tá gravando. Ai, papai. Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Propósito Cast. Hoje é o episódio 5, com o tema Servir. Estamos aqui com a Maria. E aí? E estamos com dois convidados muito especiais. O Gilmar. E aí, galera, beleza? E o tio Gil. Muito bem. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. E eu quero agora fazer, já iniciando aqui com uma pergunta, né? Conte um pouquinho sobre você, uma bio, certo? Para o Giovanni? Os dois aí. O Gil que é mais pesado, fala Deixa eu começar. Então, eu sou o Giovanni Claudino, casado com a Thaís Francisco Claudino, pai do Lorenzo Claudino. Tenho 38 anos, sou nascido em lar cristão, né? Eu não gosto de dizer desde que nasci, porque não sou cristão desde que nasci. Nasci no lar cristão, mas enfim, sempre estive dentro do mundo evangélico. Trabalho com rádio e temos um podcast também. Aí, ó. Pode anunciar. É O Santo Podcast, é um podcast cristão também. E pela graça de Deus estamos aqui. Amém. Participo com os irmãos aqui na rua Afonso Pena. Aleluia. 572. Mais conhecido como Igreja Resgate. Ajudo na liderança dos adolescentes ali, que é a galera do 2A, aqui em Joinville. E é isto. Bom. E tu, Gilmar? Eu não nasci num lar cristão, não nasci num berço evangélico, como o pessoal fala, mas me converti em 2003. Desde então tive umas altos e baixos. E quando eu entrei para Resgate, realmente que a gente tomou uma decisão de mudança. Então há 9 anos estamos aqui. Há 5 anos participamos do projeto do Morro do Meio, a liderança dos adolescentes de lá. E aqui na igreja também somos líderes do estacionamento. Já ajudamos na missão, no estacionamento, tudo quanto é lugar aqui nós já trabalhamos. Na cozinha, já carregamos mesa, limpamos prato, lavamos bacia. E aí, estamos aí há 9 anos, casado com a Luciana, pai da Sara, de 6 anos, da Bia, de 19. E graças a Deus estamos muito bem aqui também na Igreja Resgate. Olha, sejam muito bem-vindos aí. Valeu. Né? E como o Gilmar já tem um histórico aí de servir, né? Então vamos lá. Tá vendo? O homem já lavou panela, tá? Né? Panela, lavar de chão, carregar mesa, tudo que nós fizemos já. Então vai ser ótimo esse conteúdo pra vocês e pra nós também. Amém. Né? Isso aí. E bora lá já começar com uma pergunta básica assim. Quando você começou a servir e no que você servia? No que você fazia, no caso? Bom, vou falar aqui, já que tô aqui. Quando eu entrei na Resgate, entrei assim, fiz uma visita despretensiosa, gostamos da igreja, começamos a frequentar. Aí a gente fez um curso na Universidade da Família, começamos a criar amizade com as outras pessoas, né? Sim. E depois de um tempo, precisa de um cara, pessoal da missão, precisa de ajuda. Aí a gente foi lá, começamos a servir ali no Morro do Meio e alguns cultos no projeto. Aí depois ajudamos aqui, começamos a ajudar na missão, na parte da cozinha, nos eventos que tinha. Então na cozinha a gente ajudava a preparar a comida, arrumava as mesas, acabava o almoço, lavava a panela, juntava, limpava o chão. E depois a gente continuou servindo. Depois o pastor Ivan, que era o responsável do estacionamento, nos chamou para cuidar no lugar dele, que ele estava saindo. E hoje servimos no estacionamento como líderes, mas a gente trabalha muito também. Não é fácil, aqui tem muita gente que não quer estar no estacionamento ou não pode, enfim. E a gente tem muita deficiência de pessoas às vezes, né? Sim. Então vários cultos eu venho e fico lá fora para poder ajudar a cuidar dos carros e tudo mais. Mas tem sido muito gratificante e creio que Deus tem grandes coisas para nós ainda aqui. Amém.
E você, tio Gil? Então, depois disso, eu nem sei o que eu fiz, né? Depois disso, eu falei, então, Eu me lembro que... Então, cara, né, quando eu comecei a servir e o que eu sirvo, né, digamos assim, eu comecei a servir muito novo. Eu sou filho de pastor, então com 13 anos de idade a gente saiu da nossa cidade natal e fomos para uma outra cidade. Quando a gente chegou nessa cidade, houve a necessidade de baterista. E eu nem tocava bateria, eu tocava teclado, na verdade. Eu estava em aula, né, aprendendo a tocar teclado. E aí, quando eu senti a necessidade da bateria, eu disse pro pai, pai, vou levar para casa a bateria, vou estudar, treinar, aprender e começar a tocar. E aí, aos 13 para 14 ali, peguei o básico da bateria, como até hoje, né, não saí do básico. Falar agora? Vocês treinam muito? Não deu muito certo, né? Não ia falar nada. Mas enfim, e aí com uns 13 para 14 anos eu comecei a servir na área da música. E aí a gente ficou nessa igreja 3 anos, lá em Bituba. Depois fomos para Três Barras. Cheguei lá, aí tava precário porque não tinha nada. Aí então comecei a aprender a tocar violão, que até hoje também não aprendi, mas o básico para servir a igreja local. E aprendi as 3 notas ali, cantava todas as músicas nas 3 notas e servia naquela função. E aí, isso depois eu vim para Joinville. Quando a gente chegou em Joinville foi bizarro, porque aí, quando cheguei em Joinville eu voltei para bateria. Comecei a tocar bateria. Logo em seguida chegou um irmão na igreja nossa ali que já tocava bateria e nós tocava sem baixo. E aí eu falei, não tem problema, tem um baixo na igreja aqui, era um tonante, 4 cordas, terrível. Corda de nylon ainda. Não, terrível. E aí peguei, comecei a aprender um pouco também o básico ali do contrabaixo, e aí fui pro contrabaixo. Então sempre servindo na área da música. E aí depois, enfim, passei essa fase de jovem adolescente, né? E aí sempre ajudei, porque eu entendi a necessidade de servir na igreja como necessidade geral, assim, não necessariamente na música. Então, sim, eu servia na música como fixo, mas eu via o meu pai sofrendo com... Não tinha quem quisesse fazer algumas funções, então eu ajudava a fazer. E quando meu pai foi para uma cidade e eu fiquei em Joinville, eu comecei a ajudar o pastor nessas deficiências que eu sabia que ele tinha. Como, por exemplo, ajudar a organizar a igreja. Os irmãos saíam, apagar as luzes, fechar a janela. Né? Na época eu me congregava numa igreja que tinha muitas janelas laterais ali, tipo, sei lá, 20 janelas. Então, tipo, fechar todas essas janelas, enfim. Não tinha ar, né? Não tinha nada. Então, assim, eu comecei a servir, assim, precisa do quê, pastor? Precisa que feche as janelas. Então eu ia fechar. E não era até nem eu preciso que alguém feche a janela. Era o pastor fazia isso. Mas eu, tipo assim, eu posso ajudar o pastor a fazer isso. Que eu não quero o pastor de 50, eu tinha, sei lá, 18 anos. Então, eu fazia algumas funções que era nada mais, nada menos que servir o meu pastor. Né? Servir o Senhor, servir a igreja, mas servindo o pastor ali. E aí, enfim, depois eu casei com 25 anos e sempre servindo nessa área musical. Até que um dia o Senhor me despertou para algo bem massa. Eu tava passando, foi o primeiro ano de casado, eu tava louco para matar a Thaís e ela louca para matar o Giovanni. Tava bem massa, o nosso primeiro ano de casal. Diz que todo mundo disse que é muito legal. Todo mundo disse que o melhor ano do casamento é o primeiro. Eu tô até hoje descobrindo o que aconteceu com o meu casamento, que o meu primeiro foi o pior da minha vida. Foi o pior ano da minha vida. E aí eu descobri uma função que o Senhor me chamou para grupo pequeno. Aconteceu Casados para Sempre lá na igreja que eu congregava em Tubarão. A gente se reunia com os irmãos lá em Tubarão, na época eu morava lá. E eu comecei a me conectar com os casais que estavam na mesma desgraça que a minha. Tipo assim, eu queria que a minha mulher morresse e tu também quer que tua mulher morra, então vem cá que eu vou te apresentar um lugar. Tu quer que teu marido morra, então vem pra cá que eu vou te apresentar um lugar. E esses grupos pequenos que eram que existia o Casados para Sempre, então a gente começou a servir a liderança nesse sentido. Não que eu tinha habilidade para dirigir o curso, não. A habilidade era arrastar os loucos que queriam se matar para dentro do grupo pequeno. E aí comecei a servir ali, até que a gente veio para Joinville, e aí eu comecei então a servir também na parte de liderança com os adolescentes.
Estacionamento eu já servi, estacionamento. Não tenho habilidade para ajudar na cozinha porque eu como muito e não sobra, entende? Cantina eu não presto para essas coisas. Mas enfim, esse foi o meu servir. Sempre foi na área da música, na área das necessidades da igreja. Eu não sou um cara que escolho onde quero. Eu vejo onde precisa, né? E aí me coloco à disposição. Hoje eu sirvo aqui na nossa comunidade, até na própria rádio. Então a gente precisa, eu consigo, eu vou lá e sirvo, né? Sim. Então, enfim, e hoje eu tô aí. Amém, olha. Ele falou de mim, mas falou quase o podcast só dele. Mas é porque É benção, e como eu tenho 38 anos, né? É muito tempo. É que tu nasceu, que eu ainda não, Então, desde queira ou não pequeno, queira, né? desde os 13 para 14 servindo Eu tô em alguma situação. há 10 anos. Mas serviu todo bastante, esse né? tempo Já tô quase me Então, aposentando. gente, o podcast acabou. Esse Podemos ir embora? Tô quase me aposentando. Dá-lhe pra outra pergunta, né? Que a Maria vai ler. Então, servir é algo amplo, onde nós pensamos em várias coisas que podem ser feitas, mas a maioria das pessoas pensam só que servir é tipo garçom ou algo do tipo. Porém, no ambiente da igreja, aonde que as pessoas servem? Apenas fazendo comida ou limpando? Então, cara, essa pergunta é uma pergunta bem legal que quem fez eu até curti, assim. Servir é algo amplo? Ela é complexa, essa resposta. Sim. Porque eu posso dizer que sim, é amplo, e eu posso dizer que não é amplo. Porque ninguém sabe, e eu vou confessar agora, não para que eu me engrandeça, mas para que o Senhor se engrandeça através do meu trabalho. Mas por vezes, meia-noite, eu estou conversando com alguém isolado, sem que ninguém do mundo saiba, só eu, ele e Deus. Deixa de ser amplo nesse sentido. É muito restrito. Cara, é muito restrito. Sim. É muito eu e ele, eu e o guri. Particular, né? Eu e a pessoa lá que me ligou por algum motivo, que fez uma chamada de vídeo. Alguém soube dessa história? Dessas várias? Não é uma, não. É várias ligações que eu recebo. 11 horas da noite. Eu me ofereci por um serviço. Meia-noite os caras às vezes me ligam. Eu falei, não, mano, parei, mas aí tu tá se Tem passando. horas e horas. Tá morrendo? Não, Mas e então aí? beleza. Amanhã eu Então, ou posso- seja, é amplo, mas não é. Mas, aí eu vou abrir Pedro. E aí Pedro, 1 Pedro 4:10, ele diz assim, ó, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Então, esse servir algo amplo, cara, tem que ser aos nossos olhos. Ainda que às vezes restrito, mas aos nossos olhos tem que ser amplo. Eu tenho que servir, cara, geralzão, onde tem a necessidade, para o outro, não para mim. Eu não tenho que servir com a intenção de que algo resplandeça em mim, que um holofote vem para mim, Sim. que a luz se acenda em cima de mim. Não. Como a gente tá em época, eu não sei exatamente quando vai ao ar esse podcast, mas a gente está em época, e aqui em Joinville a gente tem o Balé Bolshoi. E por vezes, se tu for numa apresentação, tu vai ver o holofote de luz especificamente em alguém específico. Mas tem todo um ao redor dessa pessoa que não está com o holofote clareando 100%, servindo aquela que está com o holofote. Então a nossa função, nessa amplitude do servir, é sim, servir sem qualquer intervenção. Assim, cara, eu não quero saber se estou ou não sendo aparecido, se estou ou não sendo visto. Eu quero servir o Senhor. Tá? Pode ser feita na maioria das vezes aqui como garçom. E, assim, ó, não é como garçom. A gente não serve como garçom. Né? A gente tem que ser como um pai ou uma mãe servindo. Tá? O garçom, ele te traz o que você pediu. Eu quero uma água. O garçom só traz água. Eu quero arroz, feijão, bife acebolado, batata frita. O garçom vai te trazer aquilo dali. A ideia de servir na igreja, eu penso que vai além disso. Eu não sei vocês, mas eu já recebi muitos abraços que não tinha necessidade desse serviço. Mas eu estava tanto querendo um abraço. Quando eu saí da casa dos meus pais com 18 anos, tinha a irmã Luísa, a falecida irmã Luísa, que cada vez que ela me abraçava, eu lembrava da minha mãe. Ela nem sabe disso. Minha mãe não sabe disso. Talvez ninguém saiba disso. Mas eu sei que o servir dela
tinha uma utilidade não só de um garçom, porque eu nunca pedi para ela isso, mas ela como uma mãe, como uma serva, entendia que o meu abraço pode curar esse cara. Então ela estava atenta ao que o Espírito Santo queria e ela me abraçava dessa forma. Então, servir não é só fazer comida, entregar comida ou limpar. Sim. Vai além disso. Mas também é limpar, também é fazer comida, também é isso, também. É isso aí, tu falou do abraço. E eu me lembro quando eu cheguei aqui a primeira vez, eu vim numa quinta-feira, porque, né, não queria muita gente, não conhecia Sim. ninguém. Aí tem aquela musiquinha, né? Foi numa quinta que Jesus tocou-me. E eu vim na quinta, porque eu conhecia pessoas que congregavam aqui. E eu achei, pô, vou ver meus amigos lá, vou me turmar. E não tinha ninguém. Quando eu cheguei. Ninguém dos amigos? Ninguém. Não, massa, tá? E nem tava mais na Os igreja. amigos tudo desviado. Já tava em outra igreja e tal. E eu falei, cara, e agora? Como é que fazer? Não conheço ninguém. Apareceu um baixinho chamado baixinho, Sebastião. Então, Cabelinho branco. E ele me deu um abraço. Tiãozeira. E da igreja que eu vim, o pastor colava do meu lado e não me cumprimentava. De uma outra igreja que eu frequentei. E o Tião veio, me abraçou, na outra vez ele sabia meu nome. E nunca mais eu fui embora. Ele Não. precisava cumprimentar todos os irmãos que estão na igreja? Não. Mas é o trabalho dele em servir, não só como um pastor que está no púlpito, preocupado com o irmão, conversando como é que tá. E ele fala, cara, eu vejo se o irmão tá bem ou não, abraçando ele, olhando no olho dele. Então é muito mais que isso, que o Gil falou. A gente tá lá no Morro do Meio também, tem muita gente que nem sabe que existe o projeto do Morro do Meio. E a gente tá lá. Lá é só a gente, poucas pessoas vão lá, mas a gente tá lá servindo. Quando eu tô aqui, o holofote não tá no estacionamento, tá às vezes em outro local, mas a gente tá servindo. Então ele é muito amplo, como o Gil falou, mas também tem muito trabalho individual que é feito, que muitas pessoas não querem, porque não traz algum tipo de reverência, ou tipo de holofote, de destaque, que às vezes o irmãozinho só precisa disso, de um abraço, de um cumprimentar o cara quando ele tá saindo da igreja, ou um irmãozinho mendigo, tá ali na frente, que ninguém passa pelo carro, ali dá meia hora, o cara conta a história toda vez, a mesma história, mas tu escuta o cara. Então esse servir, eu acho que é o verdadeiro servir, o amor ao próximo, que faz com que a gente realmente entenda o chamado e faça com que Deus quebra a nossa vida. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, que é uma atitude simples, tá? E todos nós aqui vamos no banheiro das nossas igrejas. Todos, sem exceção. Você já pensou em deixar o banheiro, quando sai dele, como melhor do que você quando você entrou? Sabe, você foi lá fazer xixi, os meninos, né? Os meninos. Você secou, você limpou, você baixou a tampa, você levantou a tampa, deixou certinho, bonitinho. Você foi lavar a mão, você saiu com a mão respingando. Você secou ali o mármore, ali onde é a pia. As meninas, por que não fazer isso, cara? Porque as meninas não, tá acabando o papel, já vou deixar um rolo de papel aqui, porque as meninas vão precisar depois, já vou deixar aqui bonitinho, tá? Isso é servir, cara. Ou se não tem ali, vai atrás Eu de não- alguém que já pode, né? resolver. Isso, porque, por Ou, exemplo, irmão, eu não acabou sei o onde... papel lá. Sim, Também não eu sei. não sei onde tá o papel da nossa comunidade, eu não sei. Mas eu sei quem sabe onde tá. Gil, é aqui, ó. Tu vai na segunda pro- portinha. Tá, já pronto, vai agora já sei. Onde que a maçaneta tá quebrada? É ali. Então, é ali. Por que a gente não arruma uma maçaneta? Por que eu não chego no irmão que sabe arrumar? O senhor irmão, eu precisava de um favor teu. Eu já fiz isso. Eu precisava de um favor teu, mano. O quê? Pô, tem uma maçaneta lá na igreja quebrada. Você não consegue arrumar pra mim? Mas não foi pastor, não vai ser pago, não vai ser nada. Esse irmão, ele Abençoa. tem a ver com isso. Mas ele vai vir e vai arrumar. Então são essas coisas que a gente precisa entender. E quando eu leio Pedro ali, cada um exerça o dom que recebeu. Não foi do meu pai, não foi da minha mãe. Esse dom eu recebi de Deus para servir o outro. Então, cara, uma vez, eu lembro como se fosse hoje, eu joguei papel no banheiro. Tava eu, meu filho e o Lourenço era pequenininho. Sabe aqueles banheiros de pra criança? Uhum. Então tava nós três, eu, Thaís, tudo. E eu joguei papel, caiu no chão. Eu disse, deixa aí a Thaís pra mim assim, ó. Se fosse a tua mãe que trabalhasse de limpar o banheiro, você ia deixar aí? Dali pra frente. Falei, não. É aquela Pegou, famosa, pegou. deixar ali Eu- o serviço pro faxineiro. Eu seco a pia. Eu seco. Eu molho, eu seco. Meu papel, eu seco. Você nunca vai ver eu saindo sem secar a pia. Isso é servir, cara. Eu tô servindo quem? A irmã que vai cuidar, mas não importa. Eu tô servindo alguém. Tô servindo alguém. Mas Deus nem tá aí pra... Giovanni, Deus não tá nem preocupado com isso. Não tem problema. Pedro disse pra mim servir o meu irmão.
Então eu estou servindo a irmã que não vai precisar entrar lá no meu banheiro e secar o que eu molhei. Isso é servir. Tem muito o que servir dentro da nossa... Em todos os lugares. Tem muito o que servir. Então, gente, foi isso. Espero que tenham gostado. Acabou as perguntas. Acesse o nosso Instagram, @propósito_cash. Vai lá conferir. E bora lá para outra pergunta. Se vocês quiserem responder mais alguma, tá bom, então vamos lá. Era fácil ou difícil? Vocês tinham alguma liderança por trás desses serviços, assim? Quando Tá. vocês começaram? Assim, ó, eu sempre tive, né? Por ser filho de pastor, então essa liderança acabou sempre sendo meu próprio pai. Sim. Né? Então ele sempre direcionava. E por vezes também, por eu ser filho de pastor, eu sempre vinha meio que naquele ritmo de como é que eu posso explicar? Tipo de... aquele ritmo de linha de trem. Linha de trem? produção? Linha de trem que se fala? Trilho de trem. Trilho de trem. Uhum. Aquele negócio padrão. É assim que funcionam as coisas. Então, quando eu comecei a fazer alguma coisa, eu sabia como funcionava. Então, no início lá, eu era um cara que eu não dava dor de cabeça para quem... Por exemplo, pro líder do Ministério de Louvor. Ele nunca se incomodou comigo. Eu sou filho do pastor, eu vou... Não, porque eu sabia como funcionava a linha do trem. Sim. Não, cara, é assim que funciona. Não tem como eu atravessar, eu querer atrapalhar. Então eu sempre entendi isso, sabe? É claro que chega uma época que o ego do ser humano, né, acaba com o cara. Então tem hora Derruba. que a arrogância cresce dentro de ti, porque aí você acha que porque eu sou filho do pastor, ou você acha porque eu tô há 20 anos fazendo isso, porque eu já toquei não sei com quem. Então você acha que porque tá nesse tempo, aí você acaba às vezes querendo desviar o trilho do trem. Aí você sai do linho do trem e vê que saindo do trilho do trem desencarrilha tudo, dá um belo desgracento. Aí você tem que voltar com o trem, dá tempo, perde tempo, era pra estar lá, não sei aonde, tô aqui ainda, tá? Então essas coisas aí amadurece de novo, volta pro trilho. Então eu nunca fui um cara que incomodei a minha liderança, digamos assim. E sempre tive liderança. E meu pai sempre deixou claro, senhor Giovanni, você é filho do pastor, mas lá dentro daquele ministério existe um líder. Você precisa honrar, obedecer, respeitar ele. Então eu sempre fui assim, às vezes. Não é nem isso. Às vezes. Uma vez que eu puxei a carteirinha, filho de pastor. Nossa. Cara, no meu caso, quando eu entrei aqui, tudo que eu fiz foi liderado. Missões tinha um líder, na cozinha. Ed, o que eu preciso fazer? Corta a cebola. Melhor coisa é ser liderado, tá, gente? Cara, vai ali. Gilmar, Melhor agora coisa. vai lá e espreme o limão. Espremi o limão. Tudo certo. É isso aí. Acabou. O que fazer? Guarda as mesas. Vamos guardar as mesas. Então sempre teve uma liderança, sempre foi fácil. Sim. Porém, teve uma época onde eu comecei a achar que tudo era o que eu tinha que fazer. Eu participava segunda-feira no Morro do Meio, no culto. Na terça-feira eu fazia curso na igreja. Na quarta-feira eu venho pra escola de líderes. Na quinta-feira eu trazia Bia pro 2A. Na sexta-feira eu vim pro encontro de homens, quando tinha. E no domingo eu vinha pro culto. Então eu vinha 6 vezes por semana na igreja. E tudo que eu fazia eu achava que eu era o cara, porque eu fazia um monte de coisa na igreja. Sim. Até um dia que eu falei, pastor, não quero mais vir na quarta-feira na escola de líderes, estou muito cansado. Todo dia eu tô na igreja e tal. Não, filho, de boa. Faz conforme tua força, tua vontade e tal. Deus sabe. Beleza. Deu 2 semanas. O Juninho com o Brandel falou: "Ô, cara, vou começar os adolescentes do Morro do Meio, me ajuda lá." Pô, te ajudo, cara. De vez em quando eu pensei, né? Foi numa quarta, ele apresentou a gente. Na outra quarta ele viajou, nunca mais voltou. Até hoje. Brandel, eu lembro, tá? Então assim, a gente, é vereador, mas tem coisa É o pra trás. famoso, vou lá comprar pão. Ele Já foi, volto. e no dia que ele foi embora, ele falou: na outra semana tu só me liga, eu não vou estar ali, mas tu me liga e chamar de vídeo que eu quero falar com o cunhado, né? Aí liguei, hoje, ele, galera, tô aqui e tal, eu vou viajar, daqui um mês eu volto. Deu um mês, cara. E tchau, nunca mais voltou. Então- E estamos até hoje. Então o Gil já foi lá, já teve várias pessoas que estiveram Sim. lá. E aquele fardo que tava sendo pesado pra mim, porque eu tava achando ou vivendo um momento que tudo era serviço, eu tinha que fazer tudo, porque se eu não fizer, não vai ninguém fazer. Eu cheguei num ponto e falei, cara, não vou mais. Então eu larguei muita coisa, deixei de fazer, não por não gostar mais, eu não queria mais servir, mas por entender que eu precisava ter um tempo pra mim, tempo pra minha família, e não só o tempo da igreja. Que o meu primeiro ministério tava... Não digo que estava sendo estragado, mas eu não tinha muita convivência em casa. Segunda-feira, terça, quarta e quinta eu não estava em casa à noite. Então estava ficando pesado, ficando ruim.
E depois disso a gente conseguiu administrar, e hoje, graças a Deus, eu não ajudo todos os almoços, mas quando eu posso eu venho, ajudo o Maico na missão. Então a gente sempre está fazendo alguma coisa, mas não com aquela intensidade e que o peso que aquilo se tornou. Pesado, então talvez não seja o teu serviço com amor que está sendo mais complicado. Deus vai aliar a tua barra, e não é assim. Então quando tu faz com amor, é leve. Não tem muito que tu dizer, não, tá pesado, mas eu faço por amor. Então tem que ver se realmente tá alinhado com a vontade de Deus aquilo que tu quer fazer. Que ela é legal, se eu queria ser pastor, um exemplo. Eu quero estar lá no culto, mas eu não sei pregar, mano. Não é a minha vibe pregar. O negócio é estar no relacionamento escondidinho, ninguém precisa me ver. Então essas coisas o cara tem que saber onde o coração dele tá para poder fazer. Eu acho que esse é o verdadeiro motivo de ser leve ou pesado o fardo, né? Paulo deixa bem claro que cada um é uma partícula ou uma parte do corpo de Cristo, né? Não dá para ser todo mundo mão, todo mundo pé, todo mundo cabeça, né? Sim. Então a gente precisa entender onde Deus me chamou para ser o que, afinal. Porque tem irmãos que nasceram para ser mestre, tem irmãos que nasceram para pastorear, tem irmãos que nasceram para cantar, tem irmãos que nasceram para tocar, tem irmãos que nasceram para cuidar do estacionamento, para fazer. Então cada irmão foi chamado para uma função. A gente precisa servir onde o Senhor chamou, não onde a gente acha legal. Eu não fui chamado para ter a vida que eu quero ter. Eu fui chamado para ter a vida que o Senhor planejou para mim. Aí eu preciso passar por essa vida servindo o Senhor do jeito que Ele chamou, não do jeito que eu quero. Tá? Porque eu poderia talvez querer ser aqui, um cara famoso, um cara com milhões de seguidores, um cara com dinheiro. Mas o Senhor não me chamou para isso. Então eu tenho que entender qual foi o propósito que o Senhor me chamou. E aí fazer isso acontecer. Quero pegar um gancho sobre o mal que existe nessa comunidade nossa, tá? Porque quando eu assumi o 2A pela primeira vez... Não, mas olha só que bizarro. Ele foi convidado para ajudar e o cara assumiu e nunca mais voltou, né? O Brandel. Aconteceu a mesma coisa, tá? O Fabico, tu lembra do Fabico? Não, né, Maria? Não lembro. O Fabico era líder do 2A e disse assim, não, Gil, só vai tocar violão com a guriada, tem 8 adolescentes. Eu falei, o que é tocar violão para 8 adolescentes? Né? Nada. Não eu, né? Na terça seguinte, o Fabico nunca mais voltou até hoje, ele saiu da igreja, inclusive. Era na terça, era revoltado. Não, ele mudou da Resgate para outra comunidade. Eu falei, não, maravilhoso. Isso aí é quantos anos atrás? Ai, faz tempo. Isso Deve fazer, cara, foi antes do não, foi 8 anos quando eu entrei na igreja. Eu entrei antes do Uber. Eu entrei e logo em seguida o Uber entrou. Cara, quando a Bia entrou pro 2A com 11 anos, era o Fabico e a Nete, eu acho que era, né? Então, isso... Era até a Nete, era sei lá. Isso, a Nete saiu, ficou o Fabico, aí eu entrei meio que no lugar da Nete pra ajudar o Fabico nunca mais voltou. E já era. Maravilhoso. Tamo aí. Caraca. Tem, sei lá, 8, 10 anos atrás, 9. Então, cara, eu tenho que cuidar disso aí, cara. Quando te chamar pra alguma coisa aqui, ó, fica esperto. Fica ligado, mano, que tu vai ficar no lugar do cara. O livro... Então, quer ir pra próxima pergunta ou vocês vão ainda continuar? Não, aqui tá bom já. A 4? A 4, isso mesmo. Hoje você é líder e você continua servindo, mas como líder ficou mais fácil? Então, cara, eu hoje sim sou líder, eu sim continuo servindo e ficou mais fácil? Não. Sim, não. Só pra você entender hoje, né? Hoje eu sou o líder do 2A, que é o grupo de adolescentes aqui da nossa comunidade. Eu sou líder da banda do Ministério 2A. Eu sou líder de uma das bandas da Igreja Resgate. Mas eu continuo servindo como líder, porque como líder do ministério dentro de uma comunidade, eu tenho um líder acima de mim. Né? E eu sirvo como, por exemplo, eu sirvo na mídia ali, né? E aí quem é o meu líder ali é o Edson. Então, tipo, eu sou um líder, mas chega um momento que eu sou liderado por alguém que tá ali. Agora ele é o meu líder. Então eu não venho com a carteirinha de sou líder e então tu não tem. Aqui nesse departamento ele é o responsável e ele lidera o Giovanni. E tá tudo certo. E é isso assim que funciona.
Como, por exemplo, pode ser que no 2A tem alguém que é líder de alguma outra coisa, mas entra para dentro do 2A, é liderado por mim. Então, é assim que tem que funcionar. Não tem que ser diferente. Agora, Sim. existe um respeito que a gente precisa ter entre todos os irmãos. Eu, Giovanni, líder, o irmão que não é líder, o outro que é meu pastor, enfim, isso aí. Essa hierarquia precisa ter um respeito mútuo, porque não estamos servindo literalmente só os irmãos, mas o Senhor. Né? É para a honra e glória do Senhor. E a dificuldade ficou porque eu acho que quando a gente entende de fato o propósito de servir, não tem como ficar fácil, porque é sério, sabe? Quando você que está nos ouvindo, que trabalha para uma empresa, você sabe da seriedade que tem no seu trabalho lá. Você não pode levar o seu trabalho lá de qualquer jeito. Se eu estou falando que você não pode levar o seu trabalho de qualquer jeito para um patrão que a qualquer hora pode te mandar embora, você pode pedir demissão a qualquer hora, você pode mudar de carreira a qualquer hora, quem dirá para Deus, que é nada mais nada menos que o Criador da sua vida? Então essa é a dificuldade de a gente cumprir o chamado e tentar honrar e obedecer o que o Senhor quer de nós. Então essa é a parte difícil, que particularmente eu acho difícil. Pesa um pouco. Eu vejo assim, que nem ali hoje também, na questão do estacionamento, a gente é líder. Só que dentro do ministério tá cheio de pastor, cara. Eu vou falar pro cara, mano, tu tem que... Né? Eu não... Claro que dentro do nosso ministério a gente não exerce nenhum tipo de autoritarismo, porque o servir tem que estar no coração do cara. Às vezes a pessoa fala, sou voluntário. Não, tu é servo, mano. O voluntário vai quando quer, o servo vai quando ele entende a necessidade da igreja, ou daquilo que ele é chamado. Então hoje tem mais de um pastor que vai ali. É difícil, tá? O que eu faço? Ô pastor, faz o que tu quiser, cara. Eu não vou mandar em ti, cara. Pastor, mano. Te virei, cara. Então assim, tem vários não, mas tem uma boa parte ali que é pastor, tem líderes de outros ministérios. Sim. Então realmente fica uma coisa, cara, como é que eu vou liderar um cara que também é líder? Então, como o Gil falou, cada macaco no seu galho. Eu posso ali, eu faço a escala e o cara fala, Gilmar, hoje eu não posso. Beleza, eu fico no teu lugar. E várias outras situações que já aconteceram de a gente precisar ficar em 2, numa escala de 6 pessoas, não vem 4, fica eu mais um ali, ou catei alguém dentro da igreja que me ajudou. Então não é fácil, porque quando tu se compromete a fazer um negócio, por mais simples que seja, porém, talvez um dos ministérios de primeiro impacto quando tu chega numa igreja, é o cara que vai guardar teu carro, o cara que vai dar o primeiro boa noite. Se o cara lá te cumprimenta de uma forma grotesca, tu vai chegar, mas o cara já tratou mal na entrada. Às vezes o cara da recepção também não tá num dia legal. Mano, já era, o cara quebrou o clima. Então, o primeiro impacto quando tu chega tem que ser muito bem visto. Sim. Então as pessoas que estão ali tem que estar com o coração aquecido, um coração grato a Deus por estar ali e fazer o melhor. Mas não é fácil. Não é fácil porque tem muitas vezes que a gente passa ali a noite inteira sozinho, às vezes com chuva então realmente tu tá na frente, tem que cuidar. Mediante a isso, Jacob, eu quero colocar o meu nome e o teu nome, Jacob, para daqui para frente a gente servir no estacionamento. Amém. Vou colocar vocês no grupo. Vamos? Já, peraí. Bota aí, Giovanni e Jacob. Agora, ao vivo. É assim, mano. Eu não vou sozinho, tá? Eu sempre levo Se alguém. eu puder levar alguém, eu levo. Então, é isso aí, gente. Agora, é engraçado, né? Porque o Gilmar, por exemplo, eu graças a Deus, eu lidero adolescentes, né? Como a Maria me chama de tio. Então, tipo, eu ainda tenho, tipo, a sensação de ter poder sobre eles, ainda que eu sei que não tenho. Mas a sensação, pego agora. Mas a sensação de que, não, tá sob meu controle, cara. Ei, baixa tua bola, filho. Agora, pensa na situação do Gilmar. Não, ou então, pastor, o senhor tem que dar um sorriso no rosto, pastor. O que tá acontecendo? O que pro cara acontecendo com o senhor, pastor? O senhor veio hoje mal-humorado? Serve na igreja há 40 anos, eu vou falar pra ele o que ele tem que fazer, mano. O senhor não tomou café hoje? O senhor quer conversar? Vou te botar em disciplina. Vou te afastar do cargo. Não, maravilhoso, tá? Agora já sei porque o tio foi pro Casados pra Sempre. Viu? Já puxando aí. Já viu? Irmão, não é assim. Sempre a gente arrasta. Mas pegando essa linha de raciocínio de ser líder, eu realmente vejo assim como a liderança, não que é mais difícil servir, mas ela tem mais responsabilidade em cima, né? Porque além de, tipo,
nós que somos liderados, a gente serve, mas a gente não lidera alguém, a gente não tem que cuidar de mais pessoas, assim, de tipo, tá cuidando do coração, de tá conversando, de ver como é que tá. Óbvio que, assim, servir também é isso, né? A gente perguntar da própria vontade. Mas eu vejo que vocês realmente têm essa responsabilidade de estar ali perguntando se a pessoa não vai te perguntar se tá tudo bem, se precisa conversar. Então eu realmente vejo esse serviço de vocês, Pedrado, assim. a gente ainda fala, né, mas muitas vezes a gente é falho, porque às vezes, na correria do dia a dia, a gente não vive só pro ministério, não vive só para o 2A. Sim. Então, às vezes tu vê alguém que tava mal, pô, tu tem que falar com o cara e passou batido e depois, cara... Enfim, que nem teve um irmão que a gente, aqui da comunidade, que faleceu até pouco tempo atrás, o Rafael. Ele serviu no estacionamento, falei com ele umas 2 vezes. Então a gente não conversou muito, mas foi uma doença, ele fez cirurgia, depois acabou falecendo. Falei, cara, eu não falei muito com esse cara, mano. Tá ligado? Claro, foi uma doença, foi um negócio, só que se fosse outra coisa. Às vezes um irmão que precisasse ouvir ou conversar, precisar desabafar. Cara, quantas vezes eu já aprendi muito ficando lá no estacionamento, conversando com outro irmão, cara, porque ele já contou o testemunho dele, eu contei o meu, cara, pô, que legal, cara. Meu, e da hora. E aprendemos ou compartilhamos histórias às vezes muito mais do que um culto que às vezes está ali sentado, às vezes viajando, não presta atenção. E lá fora, muitas vezes a gente já foi edificado por um testemunho, por escutar um irmão que está ali fora. É muito legal isso aí, muito legal. A gente tem 5 GPs no 2A. E olha só como é engraçado. Às vezes alguém vem pra gente e diz, eu queria ser líder. Não queira. É complicado. Não queira. Porque isso é coisa da sua cabeça, querer ser. Né? Tiago ainda diz assim, ó, no capítulo 3: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres. Não queira ser mais. Se der, fica onde tu tá, sentadinho, sem ser nada, que é mais viável. Porque assim, ó, olha só, vamos lá, vamos pensar um prédio aí, pensa você que está nos ouvindo ou nos assistindo, um prédio de 10 andares. Pintar o primeiro andar é uma coisa, pintar o 10º é outra, e o 10º é o líder que está pintando. Então é a mesma coisa, aparentemente, de servir, entre servir em qualquer área, é o térreo, é o apartamento que beleza, ali do chãozinho, maravilhoso. Mas o líder de qualquer departamento, ele está no 10º andar pintando. Entende? Ele tá com mais risco de cair, porque tá em evidência, de longe todo mundo tá vendo ele. E quando ele cai, o tomo é feio. O cara do terra, ninguém vê ele pintando ali, porque uma árvore já tapou ele, escondeu ele, um carro estacionado escondeu ele. Do 10º andar, todo mundo tá só aqui, ó. Vai cair. Tem gente torcendo pra que ele caia, só pra ver o estrago. Eu tinha o Gilmar aí já. Vai cair, entendeu? Então, ou seja, o líder hoje, a evidência dele é muito maior. Então, meu irmão, não queira ser. Se o Senhor te chamou, não deixe de ser. Se o Senhor não te chamou, não queira. Não queira. Literalmente isso. Literalmente isso aí, cara. Deus falou tu vai, Deus falou tu não vai. Se Deus não falou nada, fica quietinho. Fica na tua. Assim, ó, paradinho. Limpa banheiro no intervalo dos cultos, arruma cadeira, porque isso é ó, tudo certo. Lindo, maravilhoso. Ajuda o irmão a picar cebola, a fazer o trabalho que não... É só picar cebola. Apesar de que tem as regrinhas, né? Que eu já não sirvo nem pra... A choradeira... Não é choradeira, é o picar tudo todo. Já minha mulher me briga comigo, imagina o Edson que é cozinheiro profissional. Não, sai daqui, Giovanni. Então ia ser maravilhoso. Assim, mas se o senhor não chamou, mano, nem vai. Nós gravamos hoje é o 5º episódio aqui, né? E hoje tudo foi se conformando, tudo foi se juntando, né? Eu vi a tua camisa aí, seja forte e corajoso. O irmão da igreja que seja cara, forte, foi um tema que a gente teve, que foi o coragem, para tu ter coragem, né? Daí foi louvor, né? Se vocês não viram, vai lá assistir, né? Teve louvor que também teve um pouco sobre servir e tal. E tudo que a gente tá falando aqui complementa um com o outro, né? Legal. E desde o 2º episódio a gente fala, né? Que os temas em si, né? Servir, coragem, perdão, faz parte de um corpo, né? Exato. Então, e tudo isso se liga a Jesus Cristo, né? Mesma coisa um corpo de Cristo, né? Se tu corta um dedo, tu vai sentir falta dele, né? Só, né? E vai se juntando. Cara, é incrível esse tema aí, principalmente pra quem tá iniciando aí, né? Pra concluir bem até a tua fala, né? Pra te terminar a linha de raciocínio, eu tenho um problema de tal da gota, tá? Uma doença bem coisa de velho e gordo.
E essa noite eu passei mal a noite toda, cara. Dormi mal a noite toda por conta de uma dor no joelho, cara. Essa noite foi a gota d'água. Então assim, ó, por conta de um joelho. Todo o meu corpo passou mal a noite toda. Então, cara, é bem isso aí. E o joelho passou mal por causa de um peso, né? Por conta da barriga. E a Sinto barriga, muito isso. e a barriga por causa dos piada. olhos, que não pode olhar comida e come demais. E aí vai. Olha a sequência. Para, Gilmar. Desculpa. Vocês estão ao vivo, mano. Ah, tá. Dando sequência aqui, nas suas palavras, o que seria servir? Nas suas palavras, não vem com a Bíblia não. Tá? Ah, é? Nas suas palavras. Tá. Depois tem que outra depois tem pergunta isso, né? sobre a Ah, Bíblia. tá, é verdade. Mas É agora que, a minha vida eu tento basear nas escrituras, né? Aleluia. É uma boa. Esse foi. Atacadinha. Saiu bem. Então, nas minhas palavras, de fato, servir é obedecer. Uhum. Sabe? Está linkado à obediência. Então eu obedeço, logo eu sirvo. Pra mim, não que o Gil esteja errado, é também mais, pra mim, é o amor ao próximo. Amor. Porque quando tu vê o irmãozinho ali precisando, tu vai servir o cara. Sim. Isso aí? Tu viu o cara lá e não deixa sua obediência a Deus, que o mandamento dele é amar os outros como a ti mesmo, e já era. Sim. Então tu obedeceu, mas tu amou também. Então Sim. é uma coisa, não tem como tu servir sem ter amor. Se tu for servir sem isso, então tu tá fazendo algo que não é o serviço, é algo que tu tá querendo algo em troca. Sim. Pô, vou lá fazer pro cara, mas vai que ele me dá um Podemos ser uma obrigação, né? vai que vem um cinquentão, vai que, né? Então assim, não é, a gente faz, cara, quantas e quantas vezes a gente faz coisas que não espera nada em troca. Sim. E às vezes uma recompensa vem. E não é financeira, às vezes é uma coisa no trabalho, é um dia que tu vendeu melhor, é um dia que alguém falou, cara, pô, obrigado por tu existir na minha vida. Cara, pra que recompensa melhor? A gente teve um testemunho lá no projeto esses dias, até o dia que o Kowalski pregou, né? Ele falou uma parada, o guri veio depois, pô, mano, pô, obrigado por vocês, pô, hoje eu consegui perdoar minha mãe, blá blá blá. Cara, a gente não ganha nada pra estar lá. A gente ganha uma recompensa no céu. Uhum. E esses testemunhos vêm pra dar certeza daquilo que a gente tá fazendo. Sim. Então isso é a palavra pra mim, é o amor. É amar ao próximo e fazer com que o reino de Deus se prevaleça aqui na terra, através do nosso trabalho. E é bem isso mesmo, né? Bem um alinhado com o outro. Sim, não tem como tu amar sem obedecer, não tem como tu Sim. obedecer sem amor, né? Vira um negócio. Até tem uma frase que tá no meu WhatsApp: a obediência e o sacrifício geram recompensas, né? Então, se uma vez eu copiei, achei bem bonito. Eu achei bem bonito. Quando tu obedece, às vezes tu tem que sacrificar alguma coisa. Sim. Pra estar aqui agora, eu tô sacrificando um tempo de poder fazer outra coisa. Tá no café tomando. Também. Então assim, a gente sacrifica às vezes um tempo que a gente poderia estar fazendo outra coisa, ou sacrificando nosso tempo Sim. em casa ou em alguma outra coisa para estar servindo ao reino. E essa obediência gera um resultado que nem sempre é para nós. E muitas das vezes é para as pessoas para quem a gente está servindo essa recompensa. Sim. E lá no céu, a nossa recompensa vem. Aleluia. Para finalizar, vocês conseguiriam resumir a palavra servir em um versículo? Agora sim é no versículo. Agora sim você pode Agora ir pra sim. João 12 e 26. Um pouquinho antes você vai ler ali, para você que vai obviamente não querer ler só o versículo perdido. Você vai ver que um pouquinho antes Jesus ele começou então a anunciar a sua morte, né? E aí ele diz um versículo que para mim é a chave de tudo. Que se não é a chave para você, eu quero que você coloque junto essa chave no teu chaveiro aí. Se por acaso você teria, se você por acaso tem outra chave, pega essa aqui e coloca aí junto, tá? 12 e 26 de João. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. E aí Jesus afirma: aquele que me serve, meu Pai o honrará. Uau. Na realidade, eu só sirvo o Senhor porque eu quero estar perto dele. Uau. Bem forte Então, esse bem. versículo aí. João 12, 26. Já anota, já faz umas riscaceiras aí, Nossa, como ele é bonito esse versículo, cara. né? Aleluia. Cara, o que eu iria falar foi o que eu falei antes, que é amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Porque é
É a máxima, né? Não tem como tu fazer uma coisa sem tu Sem amor. amar o teu próximo. Ah, eu Sim. amo a Deus, mas o Giovanni vacilou, não gosto dele. E até tem uma canção muito linda que é assim, ó, por amor. Nossa. Como é que foi? Repete. Mas eu também li e vi um salmo que diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória por teu amor e por tua fidelidade. Por que eu falo isso? Porque às vezes muitas vezes a gente quer fazer um negócio pra nossa própria vaidade, né? Ah, eu tô lá no estacionamento, pá, eu tenho um colete azul, os outros são amarelo. Não é por mim, cara. Ai de ti, meu irmão. Aí então eu falo, não é por mim, cara. Não é eu que tô lá. Cara, pode ser o melhor cantor da igreja. Se ele tá servindo com amor, igual o cara que tá no estacionamento servindo com amor, eles são a mesma pessoa pra Deus. Sim. Se ele achar diferente disso, ele não tem que estar lá. Ou o irmão do estacionamento não tem que estar lá achando que ele é o primeiro cara. Tá tudo errado. Então, se o coração tá alinhado com a vontade de Deus para aquele propósito, para aquele chamado, amém. Porque a honra tem que ser para Cristo. A pergunta do cara só para cantar, só para pregar, ou eu falo isso porque é um lugar que tem mais evidência, né? Sim. E ele não tá com um propósito alinhado, não adianta nada ele tá lá. Ou qualquer outra pessoa que tá fazendo algo para estar se destacando, ele pode sair dali, ou ele continua e aprende, ou ele vai ser duramente, não digo castigado, mas a vida pode dar para ele alguns retornos que não sejam tão Sim. legais. Sim. Então a gente não julga, né? Mas a gente às vezes entende que o coração tem que estar alinhado com a vontade de Deus naquilo que Ele te chamou, não naquilo que tu quer fazer. E sobre isso daí, sobre o amor, né? Servir com amor, tá no nosso versículo-chave, né? Uhum. Que tá em Gálatas 5:13. Irmãos, vocês são chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. E o 14 diz o quê? Pois toda a lei pode ser resumida nesse único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Cara, Viu? Fechou certinho, a gente nem sabia. Cara, assim... Ah, vocês não leram tudo então? Peguei vocês no pulo, hein? Mas Cara. é isso, cara. É o amor, mano. Não tem o que fazer. É verdade. A gente tem isso aí no E coração. assim, ó, é muito importante para você que está assistindo esse podcast entender bem o que a gente falou, né? Entender bem e estudar esses pontos de versículos que a gente passou. Ele tem um antes e ele tem um depois. Sim. Se você lê o antes e o depois, você vai entender ainda mais o que a gente citou, né? E esse versículo que vocês puxam aqui em Gálatas ali é de uma responsabilidade até para uma leitura de o Gálatas como inteiro, sabe? Sim. Tipo assim, ó, cara, não fica aí, velho. Volta pro primeiro e lê o Por Gálatas que ele inteiro. falou isso? Não, volta ler? pro Gálatas e lê o Gálatas inteiro. Eu tô numa vibe de ler alguns livros, principalmente algumas cartas que Paulo envia para a igreja de Cristo, até de tentar decorar, sabe? De tanto que eu preciso ouvir isso. E Gálatas é uma das cartas que eu gosto muito. Então, se você leu ali só o 13 como tema, eu te convido a ler Gálatas como tema. Gálatas desse podcast. E, irmão, assim, ó, a gente precisa servir o Senhor querendo, como o próprio Jesus disse lá em João, para que você seja honrado pelo meu Pai, não para que você seja honrado pelo meu pastor, não para que você seja honrado pelo meu líder, honrado pelo fulano. Cara, faça, mano, pro Senhor, cara. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender. Eu não tô aqui para agradar o pastor Sebastião ou agradar, enfim, qualquer outro pastor que seja, cara. Eu agradando o Senhor, eu agrado eles. Cara, tem uma coisa assim que eu já falei no podcast passado, né? Que eu tinha aquelas professoras de escolinha, né? Do dominical ali. Ela sempre falava: quanto mais tu serve, maior é a tua casa no céu. Então, assim, é uma realidade se tu parar pra pensar, né? Se tu servir de coração, de amor, cara, tu vai ter um galardão cheio, né? E, cara... E pra você que serve por algum interesse, um dia, Ai, ai, ai. um dia, o Senhor vai te pegar. Seja antes ou depois da volta. Torça pra que seja antes. Maior sobre.
Isso aí. Então é isso. Última mini questão ali, última perguntinha ali. Eu escrevi errado, peço desculpa. Em todos eles escreveu errado. Mas Não é ministério de louvor, e sim um ministério de servir, assim, né? Deixa um aconselhamento, no caso, um conselho, um ensinamento para as pessoas que participam de um ministério envolvido na igreja em si, sabe? Quando ela está servindo, tá? Entendeu? Posso começar? Obedeça seu líder. Obedeça seu pastor. não importa Você não se tá certo ou entendeu. errado. Não, eles não entenderam. Quem ouviu seu líder, obedeça seu pastor. Simples, é isso. Se obedeceu eles, você vai ser abençoado por Deus. Ah, mas o meu líder, se não for algo, e aí quando eu digo essa obediência, é algo que não foge do que a Bíblia está mandando fazer. Exatamente isso. Meu líder mandou eu mentir. Não. Estou falando quando se resume a situações. Nós vamos pintar a igreja de verde-limão. Pinte a igreja de verde-limão. Não desobedeça e pinte de preto, de amarelo ou de rosa. Exatamente. Obedeça. Nós vamos fazer tal coisa. Obedeça o teu líder e o teu pastor. Bem Isso aí. bem isso mesmo. Toda a liderança foi instituída por Deus. Pão. Da mais simples, a mais poderosa será o presidente, ao líder do estacionamento. Então, assim, Pronto. viu? Se é o pastor Sebastião hoje na Resgate, é ele, mano. Se ele falou A, é A. Não fugindo daquilo que está escrito dentro da palavra, daquilo que é correto, como o Gil falou. Amém, mano. Se ele tá errado, aí Deus vai falar com ele. E uma outra coisa que cabe Não tem muito que bem falar. também, tá? Uma coisa que cabe muito bem é se você tem alguma crítica contra o seu líder ou o seu pastor, Chama não ele. fale para mim. Fale para o seu líder ou o seu pastor. Então, ou seja, Porque a contenda ela vai gerar. não, Eu falar pro Gil, ele, pô, legal, também acho que isso tá errado. Mas nós dois não vamos fazer nada? não vou fazer nada. Vamos Então, falar pra Maria e pro Diego, que também, eu sou- verdade, estamos errados, vamos fugir. Então, Não, por exemplo, vamos aqui vamos falar da liderança desse podcast. Se eu acho que tem alguma coisa errada, eu não tenho que falar lá fora, eu tenho que falar para vocês dois. Eu acho isso. Então, e obediência. Cara, obediência. Eu sofro porque eu tenho liderados que não são obedientes. É o que mais dói, é o que mais cansa, é o que mais me faz perder sono, é o que mais faz eu chorar orando. Eu falei, Senhor, é terrível. salve e leva. Terrível. Faz aquele Obediência. abençoado entender. Ô, Obediência. é isso Toca aí. no coração. Toca no coração desse, não, eu Vai toco lá. na cara. Calma, Calma, irmão. calma, irmão, dá uma segurada aí. Então finalizamos mais um podcast, né? Amém. Com o tema servir. Se você não assistiu os outros, vão lá, corre lá pra ouvir e pra acrescentar mais aí na tua vida espiritual, né? Pra tu saber como como tu pode, né, usar esse propósito, né? Como vai ser o teu propósito ali em diante, né? Siga nas redes sociais, propósito _cash, e é isso. Nós Claro. agradecemos por vocês estarem Amém. aqui. Foi tipo uma honra mesmo, né? Amém. A gente, sabe, a gente sabe a influência que vocês têm aqui dentro da igreja, né? Então foi bem importante ter vocês aqui pra falar sobre serviço. E Amém. a Que gente bom. vê vocês como um exemplo, né? Que bom. Amém. Fico feliz, fico honrado. E como eu falei pro Jacob, né? Pessoalmente, num dia que a gente estava junto, eu falei: todo mundo precisa pregar o evangelho, todo mundo precisa divulgar o amor de Cristo e as exigências que Cristo faz a nós. E esse canal eu oro e peço que continuem. Não Amém. desistam, não se cansem, continuem, porque eu tenho certeza que o Senhor tem um propósito. E se uma pessoa visualizar, se uma pessoa ouvir e se uma pessoa o Senhor transformar, já ganhamos a vida. Amém. Se estourar e bilhões de visualização, amém. Mas se uma, a gente cumpriu o propósito. Amém. É isso aí, é isso aí. A gente realmente agradece isso. também. Se sente honrado, né? Fui convidado Oh. assim também. Pô, ainda mais do lado do Gil, que é o meu. Opa, aí é que eu tenho que se sentir honrado. Aí a soberba passando por aqui deu uma breve passada. Mas, cara, a gente agradece. A gente sabe que o servir sempre é talvez não o mais importante, mas é um dos princípios que a gente tem que
que ter na nossa vida, na caminhada com Cristo, porque sem isso, às vezes não tem relevância aquilo que tu faz por vontade própria, né? Então, que Deus abençoe vocês, que esse Amém. canal, como o Gil falou, se uma pessoa, ou 1 milhão de pessoas vê e uma se salvar, tá ótimo. E se uma vê uma se salvar, tá bom Tá também. ótimo. Então, Deus abençoe vocês, não desistam, Amém. conte conosco para o que vocês precisar. E estamos sempre aí. Eu tô sempre à disposição, se precisar Tamo também. junto. Obrigado aí. E dá uma boa noite aí, boa tarde, bom dia aí pro pessoal. Boa noite. Na verdade, exatamente isso que eu ia falar, né? Eu não posso nem dar uma boa noite porque eu não sei quando e o que horário as pessoas Fala vão bom ver. dia, boa Mas, noite, cara, boa tarde. tá? E siga lá as redes sociais do Propósito Cast, Amém. tá? É É isso. isso aí. Boa noite. Valeu, Valeu. gente. Falou! Valeu.